Bendito seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que foi. Amém? Amado Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para cultuar o Senhor, para celebrar o Teu nome, para também um momento de comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade preciosa, este primeiro domingo do ano de 2025. Temos a oportunidade de nos reunirmos com gratidão em nosso coração e sabendo, ó Deus amado, da bondade, da misericórdia do Senhor dispensada a nós. Agora estamos diante da Tua santa palavra. Fala conosco através da palavra do Senhor. Abra nosso entendimento, ilumina nossa mente, para que possamos compreender a palavra do Senhor com a mente do Espírito. Pedimos isto em nome do Teu Filho Yeshua. Todos dizem amém e amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero falar hoje, e eu sempre, quando olho para os milagres do Senhor Jesus, nós encontramos aqui lições para as nossas vidas. E eu quero falar sobre as lições de um milagre, deste milagre especificamente. A palavra de Deus disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito.
Nada está na Bíblia por acaso. Tudo que está registrado nas Sagradas Escrituras tem um propósito. Há um propósito, porque Deus não faz nada sem um propósito. Então tudo que está escrito, ele foi escrito para que através da palavra possamos aprender, porque para o nosso ensino foi escrito. E toda ela, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, ela tem um propósito muito específico. Primeiro, revelar a vontade soberana de Deus. Se eu quero conhecer a Deus, o caminho é a palavra de Deus. Se eu quero conhecer o Senhor, eu preciso ir para as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ninguém conhece Jesus se não for examinando as Escrituras. Os irmãos estão entendendo? Então, examinar as Escrituras. Então, toda ela tem um propósito, que é de ensinar, corrigir, exortar. Muitas vezes as pessoas vão para a palavra apenas para buscar promessas, e lá tem muitas promessas, há mais de 8.000 promessas, mas as pessoas só vão buscar. Mas existe exortação, correção, porque através da palavra nós somos moldados. O Espírito Santo, ele usa a palavra, ele não usa outro livro. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela tem esse propósito de ensinar, corrigir, exortar, edificar, alimentar. Jesus disse que a sua palavra é verdadeiro alimento. Ela é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor é alimento. Então, quando nós vimos a palavra do Senhor, tudo que está acontecendo tem um propósito. E aqui nós vimos um milagre, onde o Senhor Jesus operou. Esse milagre é real, aconteceu, isso é um milagre. Um homem paralítico, 38 anos, e fora curado de maneira sobrenatural. Ele foi curado. Mas ao olharmos este milagre, há muitos ensinos que podemos extrair deste milagre, que irá nos ajudar na nossa caminhada cristã, além de fortalecer a nossa fé. Porque este milagre, ele fortalece a nossa fé. Nós vimos o Senhor, que é Deus de milagre, que cura. E Jesus, que curou naquele dia, continua curando até hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo. Mas nós podemos extrair daqui lições para nós aplicarmos na nossa caminhada do dia a dia, nossa caminhada cristã. Nós podemos aplicar isso na nossa vida. Pois bem, nós vamos ver aqui a dinâmica deste milagre e as suas lições. A dinâmica, como as coisas aconteceram, como aconteceram, onde aconteceram, e as lições que nós vamos tirar para a nossa vida. Começando pelo personagem secundário, que é o homem. Ele é um personagem secundário, pois o primário é o Senhor Jesus. Ele é o centro. Então vamos começar pelo secundário, que é o homem. Nós não sabemos muito a respeito dele. Não sabemos seu nome, sua família, de que região ele era, mas uma coisa nós podemos saber de sua fé. De sua fé. Nós podemos saber de sua fé. E com isto, sabemos que este homem era judeu. Ele era um judeu. Por quê? Quando ele estava levando a cama depois de ser curado, ele foi repreendido pelos líderes religiosos. Estava levando a cama, e aí
os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, aqueles que eram do templo, o repreenderam por ele estar levando a cama. Por que sabemos que ele era judeu? Porque esse princípio de não fazer nada no sábado, de guardar o sábado, era um princípio aplicado somente aos judeus e aos prosélitos. Então ele era judeu, entendeu? Porque ele foi repreendido. Os líderes religiosos reconheceram nele ser um judeu, então repreenderam. E aí nós podemos então concluir que ele era judeu. E se ele era judeu, ele era conhecedor da palavra. Se ele era judeu, ele conhecia a palavra, a Torá. Ele conhecia a Torá. Então, o que nós podemos concluir aqui deste personagem secundário? Ele era um homem de fé, pois era judeu, e como tal conhecia a palavra. Alguém que conhecia a palavra e tinha fé. Ok? Então essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que nós aprendemos a respeito deste personagem é que ele não nasceu paralítico. Ele não nasceu paralítico. Vamos ver o que diz a Bíblia. Ele estava à beira do tanque, no versículo 6, olha o que diz. E Jesus, vendo-o, Jesus o viu, e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Jesus o viu, e Jesus sabia que ele estava naquela situação de paralítico há muito tempo. Então ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico em alguma situação da sua vida, e ele não ficou paralítico quando criança. Ele não ficou quando era criança. Ele ficou, quando ele ficou paralítico, ele já sabia do que estava fazendo. Ele já sabia, porque a sua paralisia foi resultado de algo que ele fez contra o Senhor. Ou seja, ele pecou contra Deus. Então ele já era um jovem ou um jovem adulto, porque ele pecou. Portanto, que ele estava nessa situação. Ele fez alguma coisa na sua juventude, ou na sua, já aproximando da fase adulto. Por isso, o que ele fez o deixou naquela situação, o deixou paralítico. Então, concluindo a respeito desse personagem secundário, deste homem, nós podemos então dizer o seguinte: este homem, ele era judeu, portanto tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele não estava na beirada do tanque, porque estar na beirada do tanque exigia fé, porque havia uma escrita, ou se propagava entre os judeus, de que em determinado momento um anjo vinha e agitava a água. O primeiro que entrasse era curado. E se ele estava lá esperando agitar a água, é porque ele cria. E se ele cria, tinha fé. Então esse homem tinha fé, ele era judeu, conhecia a palavra e estava naquela situação porque em algum tempo na sua vida ele pecara contra Deus. E este pecado o levou àquela situação. Clara até aqui, o levou até aquela situação. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus o viu, foi até ele. Jesus foi até ele, e vendo-o naquela situação, Jesus fez uma pergunta. Jesus já sabia tudo. Jesus sabia porque ele estava assim. Jesus estava observando ele, e Jesus foi até ele. E Jesus foi bem incisivo na pergunta, foi bem objetivo. As coisas de Deus são muito objetivas. As coisas de Deus são muito objetivas. É sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Não existe mornidão.
ou é quente ou é frio. Vocês não estão entendendo? Não existe meia verdade, porque meia verdade não é verdade. Com o Senhor é sim ou não. Ou eu sirvo a Deus ou não sirvo. Ou eu sou santo ou eu não sou. Ou eu estou caminhando ou não estou. Ou eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não existe meio termo. Então, Jesus, como sempre, objetivamente, foi até aquele homem que estava ali e fez uma pergunta para ele: quer explicação? Quer ser curado? Você quer? Foi a pergunta do Senhor. E esta pergunta que Jesus fez para ele, o Senhor Jesus não estava sendo irônico, como alguns até dizem. Não existe ironia com o Senhor. Não existe brincadeira com o Senhor. Você não está entendendo? Não existe. Jesus não é de brincadeira. Jesus não faz piadas. Jesus não ironiza. Não existe. Você vê na Bíblia Jesus chorando. Você vê Jesus sofrendo. Mas você não vê Jesus às gargalhadas. Não que ele não risse. Mas você não vê. Você não está entendendo? Com o Senhor a coisa. Aí Jesus foi até ele e perguntou para ele: quer explicação? É a pergunta que Jesus fez. Ele não estava sendo irônico, ele não estava tendo nenhum senso de humor. Uma vez eu vi um pregador falando que Jesus tem muito senso de humor fazer essa pergunta. Jesus não tem senso de humor. Essa pergunta aqui, ela tem um propósito. Ouça-me, tudo que está na Bíblia tem um propósito. E esta pergunta, ela tem um propósito. Ou seja, Jesus sabia da situação dele. Jesus sabia porque ele estava naquela situação. Jesus o conhecia muito bem. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão e irmã. Jesus te conhece muito bem. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Ele sabe o que você está pensando aí agora. Esta pergunta, ela traz um questionamento. Ou seja, é como se Jesus dissesse para ele o seguinte: você sabe que está nessa situação e que você é o culpado. Aquela pergunta é a mesma, não é a mesma, evidentemente, mas é como quando o Senhor confronta o Eterno, ou melhor, o Senhor Jesus, na teofania, no encontro entre ele e Jacó, ele pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aquilo ali era o Senhor confrontando Jacó. O Senhor sabia muito bem, mas a pergunta do Senhor, ela traz a memória de Jacó, porque ele tinha feito até aquele momento. Nós precisamos pedir o Senhor para soltar nosso coração. E ali não valeria argumentos, desculpas, justificativos. Por que não valeria? Porque tanto na cena de Jacó quanto na cena do poço, e era a mesma pessoa, quem estava com Jacó e quem estava no poço ali de Betesda era a mesma pessoa. Vocês entenderam? E aí não haveria desculpa, ou melhor, não tinha como arrumar desculpas, não tinha. Sabe por quê? Porque em ambos os casos o Senhor conhece. O que ele disse? Jesus vendo-o e conhecendo.
Jesus vê onde você vai, o que você fala. Ele está vendo. E além de ver, ao mais grave, não, melhor, ele está sabendo. E ele sabia. Então, quando ele confronta aquele moço, você quer ficar curado? É como se Jesus dissesse, porque se ele viesse com argumento, e ele veio, se ele viesse com argumento, é como se Jesus dissesse a ele assim: você sabe que está nesta situação por sua culpa. Você sabe por que está nessa situação. Você está nessa situação como resultado de suas escolhas. Essa situação que você está vivendo foi resultado de escolhas que você fez lá atrás. Não sei se com 20, com 18, com 25 anos, eu não sei. Mas quando ele fez as escolhas e que levou àquela situação, ele as fez consciente. Está entendendo? Ele as fez consciente. E aquela enfermidade era resultado da escolha que ele fez no passado. Ouça o versículo 14 do texto que eu lemos. Depois, Jesus encontrou com ele no templo e disse-lhe: eis que já está são, eis que você já está curado, você já está são. Agora olha o que o Senhor disse: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele recebe uma advertência. Lá atrás, ele recebeu vamos assim dizer, na pergunta de Jesus, ele recebeu um questionamento, para trazer a memória, porque ele estava vivendo daquele jeito. Mas agora, ele recebe uma advertência. A palavra de Deus é para isso, para nos questionar, para nos confrontar, para nos exortar, para impedir que aconteça algo pior na nossa vida, para impedir que nós nos perdemos de vez, porque uma paralisia é incomparavelmente pequena, comparado com uma eternidade sem Deus. Vocês estão entendendo? Somos confrontados. Quando a palavra, essa mensagem, não, a mensagem, se ela é de Deus, eu não tenho que receber o que não é de Deus. Mas se a palavra é de Deus, e ela está me virando o avesso, eu devo ficar feliz, porque se eu estou sendo exortado, se eu estou sendo disciplinado, é sinal que eu sou filho. É sinal que Deus me ama, porque senão o Senhor não corrige quem é bastardo. Ele disse: se estáis sem disciplina, não sois filho, sois bastardo. Se nós somos disciplinados, somos corrigidos pela palavra, é sinal que o Senhor nos ama, porque todo pai corrige o filho que ama. O pai que ama o seu filho não deixa ele ficar à rebeldia, não deixa ele fazer as coisas, mesmo sabendo que está errado. Não vou corrigir não, porque eu não amo. Sinônimo de amor é disciplina, é correção, é correção. Aí eu vou ficar lá naquela igreja, porque lá eu só ouço coisas doces. Vai ficar diabetes. Vai ficar diabetes. E quando fica diabetes, é perigoso se não tomar cuidado. Vai perder membros, vai ter os pés, a perna cortada, vai ficar cego, vai morrer. O Senhor não nos chamou para ser açúcar, nos chamou para ser sal. Glória a Deus.
se eu entro numa igreja e lá eu sou exortado pela palavra, exortado com amor pela palavra, exortado com firmeza, então eu estou num lugar onde eu tenho certeza que eu vou crescer e eu vou chegar na glória. Então, o Senhor mostrou. Aquela situação que ele estava vivendo era uma situação de seu pecado. E pecado é escolha. Pecado é escolha. Pode haver circunstâncias que nos induzem ao pecado. Mas o pecado será sempre uma escolha. Vocês estão entendendo? Pode aparecer situações que vai me induzir ao pecado, mas o pecado é sempre uma escolha. Quando nós vamos lá com ele, nós vamos preparar isso. Se não fosse questão de escolha, o Senhor não tinha comido Adão e Eva. Eu não digo a serpente, mas eu digo Adão e Eva. Questão de escolha. Muitas vezes pode surgir alguma situação que eu seja induzido, no momento que eu não vigiei. Vocês estão entendendo? Mas o pecado será sempre uma escolha. Olha o que diz Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, 7. Olha o que está escrito. O Senhor falando para Caim: o pecado está à porta. Ele deseja você. O pecado está na porta. Ele deseja. Mas olha o que o Senhor disse: mas você deve dominar. O pecado está na porta. Está aí a todo momento. O pecado está nas redes sociais, na televisão, está na rua. O pecado está aí, proliferando. E ele nos quer. Ele quer a igreja. Ele quer o crente. Ele não quer o ímpio, não quer dele. Não quer estar envolvido. Você não está entendendo? O Senhor disse para Caim: o pecado está aí. Porque Caim estava com ódio no coração. Antes dele matar o irmão dele, Abel. Antes dele matar Abel. E aí, olha, o pecado está aí. Vimos o caso de José. O camarada tinha tudo para se revoltar. Foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente. E ele estava numa casa, mesmo sendo escravo, fiel. A mulher, o senhor dele está em cima do cara. E ela faz de tudo para arrastar o camarada para ficar com ela. Mas qual foi a decisão de José? Fugir. A roupa dele ficou para trás. A roupa dele ficou para trás. Mas ele fugiu. Eu saio daqui pelado, mas eu não fico aqui dentro. Escolha. É escolha. Então, o pecado é uma questão de escolha. O Senhor Jesus sabia que ele estava naquela situação, e o homem também sabia. Porque há duas pessoas a quem você não pode esconder as coisas. Há duas pessoas para quem você não pode esconder. Primeiro para Deus, que Ele sabe todas as coisas, e depois para você. Você não consegue esconder para Deus, para você mesmo. E Jesus sabia que ele estava naquela situação, que Jesus é Deus. E ele sabia que ele que praticou. Então ele sabia porque estava.
O Senhor Jesus então sabia. Mas quando ele é confrontado pelo Senhor, quer explicação? Você quer ser curado? Ou seja, Jesus estava confrontando ele. Qual foi a resposta dele? Eu não tenho quem me ajude, colocando-me no tanque. Versículo 7. Ele busca uma desculpa. Eu estou me arrastando, estou passando todos esses anos aqui, quase 4 décadas, e quando ele foi confrontado, o que ele faz? Busca uma desculpa. Eu não tenho quem me coloque, eu não tenho quem me ajude. Quando a palavra de Deus nos confronta, nós não temos que buscar desculpas. Jesus confrontou ele, então eu não tenho que buscar desculpas. Eu preciso reconhecer, eu preciso me arrepender, porque creio que se ele tivesse se arrependido lá atrás, não teria chegado nessa situação. Não teria chegado. Então, nós vimos aqui o que aconteceu. Vimos a dinâmica do milagre. Aqui nós vimos a dinâmica do milagre. E vimos toda esta situação. E aqui nós vamos extrair as lições. As lições. Lições para a nossa caminhada, para o dia a dia. Quais são as lições, então, que extraímos deste milagre? Quais são as lições? Falamos até aqui de tudo. Mostramos o que aconteceu, a situação do personagem secundário, que é o homem, o personagem primário, que é Jesus, porque Jesus é sempre o primeiro, ele é sempre o primeiro, entendeu? Vimos o que Jesus fez, como Jesus o confrontou, então nós vimos tudo isso. Agora, ele foi curado, o milagre aconteceu, algo extraordinário. E aquele homem simplesmente recebeu uma palavra de ordem: levanta, pega a sua cama e vai embora. Na mesma hora ele se levantou, pegou a cama e foi embora. Uma palavra de ordem. Mas agora, quais são as lições que nós extraímos deste milagre para aplicarmos na nossa vida? Lembre-se, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: que as nossas escolhas trarão consequências sobre nossas vidas. As nossas escolhas vão trazer consequências. Vimos que aquele homem fez uma escolha, por isso ficou paralítico. E qual a escolha que ele fez? Pecou. Pecado é decisão, é escolha. Então, ele fez a escolha, pecou. E qual a lição em cima desta lição? O Senhor vai respeitar suas escolhas. Ele vai respeitar. Qualquer área da sua vida, o Senhor vai respeitar as suas escolhas. Mas Ele vai respeitar também as consequências que essas escolhas trarão. Ele vai respeitar as escolhas e vai respeitar as consequências das escolhas. Essa é a primeira lição. Nossas escolhas trarão consequências, seja em qualquer área da nossa vida. Qualquer área, profissional, pessoal, material, financeiro, vai. E aí não adianta desculpas. Porque quando o Senhor nos confrontar, Ele vai mostrar que aquilo que nós estamos passando é resultado de sementes que foram semeadas lá atrás. Você não está entendendo? Sementes que foram semeadas. Então essa é a primeira lição. Que nós
Podemos fazer nossas escolhas sem a direção de Deus, sem a orientação do Senhor, podemos fazer. Só que Ele vai respeitar as consequências das escolhas. Segunda lição que nós aprendemos é que, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, as consequências são sempre piores. Quando eu faço uma escolha errada, e principalmente pecar contra o Senhor, e por eu conhecer a palavra, para mim as consequências serão piores. Paulo escreve aos Romanos dizendo: os que sem lei mereceram, sem lei serão julgados. Mas ele diz que haverá um castigo maior, uma penalidade maior para aquele que conhece, que sabe que não pode fazer e faz. Há uma penalidade. Então o que nós aprendemos aqui? Que nós, como servos de Deus, devemos ter muito cuidado e sempre andar debaixo da direção da palavra. Por quê? Ouça. Porque quem conhece a palavra de Deus, ele tem luz. Quem conhece a palavra de Deus não tem trevas. Quem conhece a palavra de Deus tem luz. Não é o que disse o salmista? Lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quem conhece a palavra tem luz. Quem conhece a palavra tem vida, porque a palavra de Jesus é vida. Então, quem conhece Jesus tem a palavra, e quem tem a palavra tem vida. Então, por isso, para quem vai na direção oposta, as consequências para estes serão piores. O apóstolo Pedro escreve na sua carta dizendo o seguinte: o juízo começará pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Pois bem, terceira lição que nós tiramos aqui: não dá para transferir a culpa para os outros. Não. Quando nós olhamos aquele homem, Jesus não argumentou com ele, quando ele disse: não tem quem me ajude. Jesus não falou: gente, coitado desse moço, como é que abandonaram esse homem desse jeito? Esse homem é digno de dó, todo mundo abandonou ele. Coitadinho, meu filho, e tal. Jesus não passou a mão na cabeça dele, Jesus se curou, mas o advertiu. Foi o que ele fez com aquela mulher adúltera do capítulo 8 de João. Cadê os teus acusadores, mulher? Cadê eles? Ela disse: ninguém me acusou ou condenou, eles, nem eu também te condeno. Agora você vai e não pensa mais. Vai e não pensa mais. Nós precisamos falar com desculpas. Eu estou assim porque ninguém me ajuda. Eu estou assim porque não, eu tenho que falar, eu tenho luz, eu sei qual o caminho, eu sei como chegar à presença de Deus. Então nós temos que parar com essas desculpas. Hoje você tem os extremos. Hoje está muito em moda, né? Muito em moda falar essas questões de mimimi, essas coisas. Isso é muito em moda hoje, né? Nós estamos cheios de crentes, cheios de mimimi. Não me toca. Eu custei a entender aquele negócio de crente Nutella. Eu sou meio lento nessas coisas. Crente Nutella. O que a gente vê de crente Nutella hoje, e Nutella é tão gostosa, eu não posso nem ficar perto do pote daquele. É uma covardia comparar a Nutella com esse tipo de crente. É covardia para a Nutella. É covardia para a Nutella. É um prejuízo para a Nutella. Os irmãos estão entendendo? Os crentes aqui,
Eu fui há pouco tempo numa cidadezinha lá, que chama Santana do Riacho. Santana do Riacho. Eu fui lá. Um pastor amigo meu que mora lá, aí nós fomos lá, o Eliseu, fomos lá visitá-los. E aí ele nos levou, e ele é de lá, ele nasceu lá. E vivia aqui em BH e voltou para lá. Não sei se ele continuou lá, mas nós estivemos lá, não sei se em novembro. E aí, nós fomos lá, uma cidadezinha muito pequenininha, pequena mesmo. Aí ele nos levou lá nesse lugar chamado Lapinha, num lugar que tem uma lagoa, uma coisa, acho que é Lapinha, que chama o lugar. Dá, me parece que 12 ou 14 quilômetros da sede de Santana do Riacho, lá nesse lugar, estrada de chão. Tem um pedacinho que está calçado, mas lá não pode asfaltar. Há uns 40 anos atrás, ele falava, ele morava, ele trabalhava de motorista, e havia um grupo de irmãos que morava lá nesse lugar. É Lapinha mesmo, é Lapinha mesmo. É Lapinha da Serra. Lapinha da Serra, é isso mesmo. Isso. Havia um grupo de irmãos que moravam. Ele me mostrou a casa onde os irmãos moravam. Lá. Ele falou, ali, pastor, naquelas casas ali. Morava um grupo de irmãos de uma igreja. E eles iam congregar lá em Santana. Não tinha carro, cavalo, bicicleta, qualquer outra coisa. Eles saíam de lá a pé debaixo de chuva. Criança pequena. E aquele grupo de irmãos, velhos, crianças, jovens, iam para lá. O culto começava às 7 horas, lá em Santana. Eles tinham que sair meio-dia, fazendo sol ou chuva. Os homens punham as crianças pequenas, iam, chegavam lá. O pastor me contou, porque ele é de lá, ele vivenciou isso. Ele falou, pastor Nietzsche, as pessoas iam louvando a Deus, o senhor não ouvia uma única palavra de murmuração. O culto terminava 9 horas da noite lá em Santana, e eles voltavam a pé, dizendo que muitas vezes debaixo de chuva os irmãos chegavam lá com o dia amanhecendo. 4, 5 horas da manhã, na segunda-feira. E ele disse, e não havia uma única. Aí eu não entendi então o que é crente no teto, o que é crente raiz. Oh Senhor, nos tira os crentes Nutella. Que a Nutella não nos sinta, que a Nutella nos perdoe. Gosto da Nutella, gosto dela. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Escolhas. Precisamos de um crente que dobre o joelho diante do Senhor e chore, e não comece a buscar desculpas. Hoje, nós temos todas as condições, quase todos têm o seu carro. Quem não tem carro tem moto. Muitas vezes a rua onde mora é asfaltada. Tem todas as condições. Eu não fui hoje à igreja porque eu me senti indisposto. Meu irmão, esse crente está precisando tomar vergonha na cara. Está precisando. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos tomar uma atitude. Olha o que diz. Ele diz, eu não tenho quem me ajude. Oh, nós temos quem nos ajuda. Você tem quem te ajuda. Sabe quem é? O Espírito Santo de
Eu senti envergonhado. Eu senti envergonhado. Eu de envergonhado, né, meu irmão? Não é? A gente tem tudo. Temos um bom carro. Temos a nossa casa. Hoje está tão fácil. Você pega o celular, chama o aplicativo, o carro te pega no porta, te deixa na porta. E tem alguns que já te oferecem uma balinha ainda para adoçar a boca. É uma coisa. Quando eu comecei aqui há 30 anos atrás, vai fazer agora em fevereiro, esta rua era intransitável. Era terra, barro quando chovia, poeira quando o sol. Tinha um buraco na porta da igreja. Ninguém tinha carro, nem bicicleta. Depois, Jesus salvou de água Carlos, ele tinha um fusquinha. Um fusquinha. Hoje você vai na porta da igreja, todos têm seu carro. Carro bom. Carro bom. Tem bons empregos. Outros são donos de negócio. O que está acontecendo? Quando Jesus confronta aquele homem, a lição que nós aprendemos aqui qual é? Não dá para transferir a culpa para os outros. Aquele homem, ao invés de reconhecer o seu erro por estar naquela situação, ele preferiu justificar dizendo que ninguém o ajudou. E assim aquele homem se arrastou. Ele disse: ninguém me ajuda. E com isso, olha só a mentalidade, irmãos. Com esse pensamento, ninguém me ajuda, ele se arrastou por 38 anos. Ele se arrastou. Literalmente. Muitos crentes têm se arrastado na caminhada cristã, porque se recusam a reconhecer seu erro e se arrepender, confessando a Deus o seu pecado, porque o pecado é escolha, lembra que eu falei? Mas ele prefere buscar desculpas ou culpar alguém. Não, eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa daquilo. Mas Davi, quando ele foi diante do Senhor, ele disse: Senhor, contra ti somente o pequei. Salmo 51, verso 4. Os irmãos amigos, e aquele homem se arrastou à beira daquele poço por tanto tempo. Muitos estão se arrastando. Tem algumas pessoas que, se pudessem, desistir. Alguns, se pudessem, desistir. Não, isso não é secreto para mim, não. Eu vou parar por aqui. Vou parar. Porque, deixa eu dizer uma coisa. Quando você faz por obrigação, o fardo fica pesado demais. Ninguém está contra. Mas quando você faz por amor, você se entrega. Por obrigação, meu filho, por obrigação pegar, liderar grupo, liderar célula, fazer parte do povo, por obrigação. Não, você não aguenta não. Você pode aguentar um ano, 2 anos, até 10. Mas chega uma hora e passa a eu vou para isso. Mas quando você faz por amor, você se entrega.
Você se entrega. Quer ver? O apóstolo Pedro, no capítulo 12, nós estamos lá no Atos, estava condenado à morte. Herodes já tinha matado o Tiago. E Pedro estava condenado à morte. Ele seria executado no dia seguinte. Porque Herodes queria agradar os judeus. Ele viu que os judeus foram felizes quando matou o Tiago. Aí ele, no outro dia, ele ia matar Pedro. Aí quando o anjo foi lá buscar Pedro, o que ele estava fazendo? Dormindo. Mas irmão, quem é que consegue dormir numa hora dessa? Pessoas sabendo que no outro dia vai ter a cabeça cortada. Porque a sentença é ter a cabeça cortada. Sabendo que no outro dia o seu companheiro de ministério tinha já sido morto. Tiago, irmão de João, colega de Pedro, colega de ministério, já tinha sido morto. E ele sabia que a próxima cabeça a rolar seria dele. Aí Pedro está o quê? Dormindo. Meu irmão, se fosse você naquela situação, quer dizer, de duas uma. Ou você estava desesperado, arrancando os cabelos da cabeça e tentando cavar com as próprias unhas um lugar na muralha para fugir. Ou então você estava orando, pedindo a Deus misericórdia. Uma das duas você tinha que estar fazendo. Se fosse eu acho que Deus orando, eu estava. Mas Pedro estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Por que ele estava dormindo? E ele estava dormindo tanto, ele estava num sono tão profundo, que o anjo teve que cutucar ele. O anjo chegou e cutucou. Ô Pedro, acorda, meu filho. Ele acordou. Coloca a sandália, a capa e vamos. E ele saiu. Então, mesmo depois de atravessar os portões lá na rua, ele ainda pensou que estava sonhando. Pensou que estava sonhando. Mas por quê? Por quê? Porque Pedro havia se entregue ao Senhor. Ele havia se entregado ao Senhor. Ele vivia por amor ao Senhor. O seu apostolado não era por obrigação, era por amor. Quando você faz por amor, sabe, não tem aquela coisa de ficar, sabe, como aguilhão. Aguilhão é aquela vara de cutucar o boi, no ferro. Você se entrega. Aquele homem se arrastou por 38 anos. E é interessante nós observarmos que ele se arrastou aonde? À beira de um poço. Como é que é o nome do poço? Betesda. Sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Há um hino do cantor cristão que diz assim: tão perto do reino e sem salvação. Tão perto. Aquele homem estava tão perto da misericórdia, mas se arrastou por 30 anos. 30 anos. Ele só alcançou a misericórdia por causa de Jesus Cristo. É muito importante observarmos a fala do Senhor Jesus. Não peques, não peques, para que não te suceda algo. Não sabemos mais sobre a vida deste homem. Não sabemos o que ele fez com a bênção que ele recebeu. Nós não sabemos. Não sabemos o que ele fez quando saiu dele. Mas uma coisa sabemos: o que aconteceu com aquele homem à beira do poço de Betesda é um exemplo para nós fazer para a nossa vida
na caminhada cristã. Saber da nossa responsabilidade, das nossas escolhas. E nós precisamos nos esforçar. A vida cristã envolve esforço. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 26. Quando o Senhor Jesus disse: esforça-te por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. São muitos que irão por ela. Nós nos esforçamos para passar no concurso público, nós nos esforçamos para passar no vestibular, nos esforçamos, como diz meu pai, a pessoa faz da tripa coração para alcançar o seu objetivo. Mas quando se trata da nossa caminhada com Deus, não fazemos o mínimo esforço. Esforça-te, tem de bom ânimo, você é contigo, Jesus. Vamos aqui. Como eu disse, não sabemos o que foi feito da vida daquele homem depois disso. Mas o que sabemos é que aquele homem teve uma segunda oportunidade. Porque Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. E estas lições que eu quero que nós levemos. Agora ouça, eu estou terminando. Todos nós, começando de mim, todos nós estamos sujeitos a errar, falhar e pecar no Senhor. Todos nós, eu começo de mim, porque sou o mais imperfeito possível. Mas o que nós não podemos fazer é aceitar e continuar. O cair do homem e levantar de Deus. Nós não podemos continuar. E também não podemos buscar culpados para nos justificar. Justificar a nós. Não vou buscar culpado em A ou B para justificar a minha situação. Porque fica fácil. Fica muito fácil eu buscar o culpado externamente quando eu sou o culpado. Quando eu sou o culpado. É fácil eu transferir a culpa aqui para Gabriel. É fácil. Porque eu vou me sentir aliviado, mas do íntimo eu sei que estou errado. Os irmãos entendem? Precisamos entender. Estamos sujeitos a falhar. Olha como temos falhado. Mas nós não podemos aceitar a continuar no erro. A palavra de Deus nos adverte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2. Ouça, a paralisia nunca chega de uma vez. Ela vai paralisando a pessoa aos poucos. Aos poucos. Porque ninguém cai de uma vez. Ela vai paralisando a pessoa aos poucos. E quando a pessoa perceber, ela já está se arrastando. Paralisa a vontade de orar.
paralisa a vontade de ler a Bíblia, paralisa a vontade de congregar, paralisa a vontade de contribuir na obra de Deus, de ofertar, de dizimar, paralisa na oração. Quando pensar que não, ela está se arrastando, e o pior, muitas vezes se arrastando próximo ao poço de misericórdia, próximo ao poço de misericórdia. Quando ela consegue a igreja, Deus visita a igreja, toca em um, toca no outro, a palavra, o louvor, e aí vai, a misericórdia vai sendo derramada aqui, ali, acolá e tal, mas ela não percebe que ela volta para casa, não do jeito que veio, mas pior, que ela volta crítica, ela volta crítica, ela volta criticando, ela volta murmurando, e ela murmurando. Aí você vai vendo que um abismo, o quê? Chama outro abismo, pecado sobre pecado. Muitas vezes a água de misericórdia está tão perto, mas ela não consegue chegar mais. Essa é a minha última fala. Por que eu estou dizendo isso? Estamos no início de um novo ano. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, fez vários planos para este ano de 2025. De estudar, de fazer um curso, de melhorar na profissão, de mudar a profissão, de abrir um negócio. Você fez vários planos, ainda que você não os anotou, mas você os tem em sua mente. Faça uma coisa. Primeiro, se entregar ao Senhor. Se entregar a Ele. E de honrar. De fazer o melhor para Ele. E ao final de 2025, talvez você não esteja com todos os seus planos concretizados. Talvez você não passe no vestibular. Talvez você nem mude de emprego, mas chegará no final do ano muito melhor, porque você se entregou totalmente ao Senhor. Entende? Você se entregou totalmente ao Senhor. Então, façamos. Estamos no início de... Hoje é o primeiro domingo. Esta palavra veio ao meu coração há alguns dias. E eu queria trazê-la no culto de início de ano, mas o Eterno mudou um dia antes. Disse que era para fazer hoje. Então, eu quero te dizer uma coisa. Talvez, como eu disse, muitas dos planos que você não fez, que você fez, não se concretizarão. Mas a escolha de fazer o melhor para o Senhor, de se entregar ao Senhor, esta vai te acompanhar por toda a eternidade. A casa, carro, a faculdade. Talvez você não consiga. Talvez. Estou dizendo que não. Talvez. Mas a entrega total ao Senhor e fazer o melhor para honrá-lo e glorificá-lo, você vai te acompanhar não por um ano, não por uma década, não por um milênio, mas por toda a eternidade. E o Senhor será glorificado na sua vida, e isto é melhor do que ouro e do que prata. Que as lições deste milagre sejam aplicadas em sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Louvado seja Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.